mundo é um mau patrão, mas Cristo é um bom patrão. Todo aquele que se entrega a Ele, satisfação garantida no seu dia de volta. Cristo disse: deixe eu trabalhar na escola. Deixe. Jesus não morreu apenas para você ir para o céu. Ele morreu para você ter uma vida abundante aqui na terra. Está incluído na cruz do Calvário a paz, a saúde, a prosperidade. Está incluído na cruz de Cristo. É importante que você saiba que isso é um presente de Deus que vem até você e é recebido pela fé perseverante. Então você tem que crer que isso te pertence e tomar posse disso. Não se conforme com uma vida de doença, de escravidão do vício, do pecado, uma vida de depressão. Não. Você tem o direito de dormir bem, de se alimentar bem, porque Jesus comprou isso para nós na cruz do Calvário. E a sua igreja recebe isso como herança gratuitamente, né? Então, Atos 16, 22 diz assim, irmãos: levantou-se a multidão unida contra eles, aqui contra Paulo, né? E Silas. Levantou-se unida contra eles a multidão, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram o cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no corpo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Deus não faz exceção de pessoas. As cadeias precisam cair. Esta é a vontade de Deus. Amados, Jesus não vai pôr fim ao mal lá no céu. Não mude as datas e as dispensações. Jesus não vai curar o seu corpo lá no céu. Não vai acabar o seu sofrimento lá no céu. Não é lá no céu que você vai levantar poeira de ouro de prosperidade. Não é lá no céu que você vai parar de chorar e sofrer. Jesus colocou fim nisso na cruz. Foi lá na cruz que Ele quebrou o domínio de Satanás. Não protege isso para depois de sua morte. Quando eu morrer, aí eu vou ter um corpo saudável. Não, Jesus colocou fim na enfermidade lá na cruz. Em Isaías 53 diz que o mesmo Deus que enviou Jesus para levar o pecado, Ele levou as nossas enfermidades, o castigo pelo pecado. O que é o castigo pelo pecado? As consequências do pecado. Você não tem que pagar pelo seu pecado, porque Jesus te pagou. Se você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. A culpa não é um bom companheiro, mas o arrependimento é. O arrependimento é reconhecer ter uma vida melhor do que essa que temos vivido. E em Cristo podemos recebê-la gratuitamente pelos méritos de Cristo, através da unção perseverante do Espírito Santo. Queridos, pense nisso. Muitos estão fora da dispensação. Esta é a dispensação da igreja, a dispensação da graça, a dispensação dos milagres. Essa é a tua dispensação. Quem manda aqui agora neste planeta é a igreja do Senhor. Em Lucas 10:19 diz que Deus nos deu autoridade para pisar toda a força do diabo. E o que é a força do diabo? Matar, roubar e destruir. Precisamos amadurecer como igreja. E existem certas raposinhas que impedem a igreja de avançar. Essas raposinhas que Paulo e Silas não tinham, por isso que a prisão chacoalhou. Será que se você cantasse na prisão hoje, as cadeias cairiam, chacoalhariam a prisão? Eu creio que sim, porque o Deus de Paulo é nosso Deus. Veja, amados, que Paulo poderia ter ficado chateado, magoado, empurrado, angustiado, deprimido, revoltado, mas ele decidiu adorar a Deus no meio da tribulação. Só uma pessoa sarada por dentro consegue ter essa reação e essa atitude. Porque quando as coisas parecem
mudança, o tempo está passando, você está orando. Quando as coisas parecem piorar, a tendência é desanimarmos, é reclamarmos, é murmurarmos, é ficarmos abatidos, chorando pelo canto. Amados, mas Paulo e Silas tomaram uma atitude sábia. E isso não é porque eles eram diferentes de nós. Nós temos que ver que as pessoas da Bíblia não eram super-heróis. Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. Paulo não era feito de uma outra espécie, uma outra natureza, não. Ele era um homem como eu e você. Acontece que ele aprendeu a receber a cura da sua alma. Porque se nós não tivermos nossa alma sarada, nós seremos escravos, prisioneiros de sentimentos, desejos e pensamentos que vão nos fazer de reféns. Quantas pessoas que por fora estão sorrindo, te cumprimentando, mas por dentro são escravos da amargura, do ódio, da tristeza, de traumas e complexos. E todo esse lixo emocional não sai senão com o sangue do Senhor Jesus. Não é uma questão de se esforçar. Pergunte para uma pessoa que está caindo pelas calçadas aí se ela quer essa vida para ela. Ela diz: eu não quero, mas eu não consigo ser mais forte do que eu. Não basta querer e não basta se esforçar. A saída está em depender do Senhor, entende? Não é se esforçar e tentar melhorar e tentar mudar. Isso não funciona. Mas ir a Ele e pedir para aquele que tem. Você acha que Paulo e Silas tinham essa alegria, essa força natural e nada deles mesmos? Não, eles receberam isso do Senhor. Porque o homem não tem nada, de João 3, 25 a 27, se não receber de volta. Paulo e Silas conseguiram ter esse desempenho porque eles eram dependentes do Senhor e sabiam extrair a alegria do Senhor, a força do Senhor, quando eles estavam abatidos. Porque todos nós passamos por momentos que ficamos abatidos. Todos nós passamos por momentos em que ficamos perplexos, a nossa carne desanima, tentações, provações, provocações, todos nós passamos por isso. A questão não é se a tempestade vem ou não vem, porque a tempestade vem para casa na rocha, na casa na areia. A diferença, irmãos, entre uma pessoa e outra está em como ela reage às aflições. A resposta que nós damos quando somos afligidos faz a diferença. E essa resposta não é um ato humano, não é uma resposta que eu possa dar para Deus porque eu sou bonzinho. É algo que eu tenho que pedir e receber, porque foi perdido na queda. O homem não tem em si mesmo essa qualidade de estar alegre quando tudo está dando errado. Isso é sobrenatural. O natural é que se tudo der errado, vamos ficar tristes. Se vamos evangelizar em um jogo da prisão, imagina a situação de Paulo. Você vai numa cidade levar o amor de Deus, curar os enfermos. As pessoas te batem, um monte, colocam você no cárcere interior, lá no escuro, no frio. Você com fome, com sede, com dor, tudo ensanguentado. E você diz assim: o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Você acha que isso é uma coisa humana? Você acha que qualquer pessoa pode fazer isso sem que ela tenha uma comunhão com o Senhor e saiba extrair essa seiva sobrenatural? Em João 15,5, se você permanecer em mim, você vai dar muito